Fala moçada, cabeças pensantes, professor Cláudio Drummond com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. E hoje eu vou falar desse tema que é o pesadelo de muita gente, né? Crase, afinal de contas, como identificar essa famigerada crase, o que deve usar o acento, o que não deve usar o acento, quais são as regras, quais são as exceções. Então, vamos ver com muita calma, muita tranquilidade, para que você entenda definitivamente como utilizar o acento grave que indica a crase. Vamos lá. Primeiro vamos definir, né, entender o que é a crase, certo? Então, temos vários tipos de contração ou combinação na língua portuguesa. A contração se dá na junção de uma preposição com outra palavra. Na combinação, as palavras não perdem nenhuma letra quando feita a união. Observe, aonde? Então, aonde eu tenho a combinação da preposição a, não é isso? Com o advérbio onde? Ao, eu tenho a contração, perdão, eu tenho a combinação da preposição a mais o artigo o. Já na contração, algumas palavras perdem alguma letra, né? Então a palavra vai perder alguma letra na hora de ser contraída, na hora de ser feita a junção. Então eu tenho, por exemplo, da, que é preposição de, mas o artigo da, você não fala, o artigo a, perdão, você não fala de a, você fala da. Na, preposição em, com o artigo a, não é ema, é na. Então, ficou claro para vocês a diferença entre combinação, que não perde nenhuma letra quando é feita a união, e de contração, que perde-se alguma letra quando essas palavras, nelas é feita a junção. Maravilha. Então a crase, né, como a gente já viu, é um caso de contração, que geram muitas dúvidas, né? Ela gera muitas dúvidas quanto ao uso nas orações, né? Então, quando eu tenho essa contração da preposição a mais, né, o artigo definido feminino a ou as no plural, então eu tenho a da preposição, um verbo pede-se a, por exemplo, né? A regência do verbo pede o a. E aí eu tenho nesse substantivo também, ele exige, essa palavra exige o artigo a, feminino a, e o seu plural as, tá? Ou ainda a preposição a, com as iniciais a, né, dos pronomes demonstrativos, aquela, aquelas, aquele, aqueles, aquilo, ou com o pronome relativo a qual, as quais. Graficamente, ou seja, na escrita, a fusão das vogais a é representada por um acento grave, assinalado no sentido contrário ao acento agudo. A gente não acentua o agudo assim, então o acento grave é ao contrário, igual está aqui. Esse acento grave só é utilizado para uma coisa, com única finalidade, mostrar que ali houve essa combinação, houve a fusão da preposição a com o artigo a ou com algum pronome, os pronomes que nós já vimos aqui, certo? Então esse acento a gente não vai chamar de crase, a gente chama de acento grave, que indica que ali ocorre a crase. Fechado? Então vamos lá. Como saber se devo empregar a crase? Então vamos para a primeira dica, que a gente resolve um monte de problema com essa dica, tá? É substituir a crase, né? O a com acento grave, por ao, e o substantivo feminino por um masculino. Caso essa preposição seja aceita sem prejuízo de sentido, então, com certeza, a crase. Por exemplo, que fica mais fácil. Olha lá. Fui à farmácia. Eu já vi que a farmácia, né? Esse a vai levar o acento grave. Mas vamos imaginar que eu não soubesse se fui à farmácia levaria o acento grave. Eu não sei, pode ser que leve ou não. Então eu troco, por exemplo, farmácia por um outro substantivo masculino que dê sentido à frase. Tem que dar sentido, né? Então eu poderia dizer que ao invés de a farmácia, eu fui, por exemplo, ao supermercado. E aí eu percebo que ao colocar supermercado, que é uma palavra masculina, acontece o ao. Por que acontece o ao? Porque o a, preposição exigido pelo verbo, e o
artigo exigido pelo substantivo que vem logo a seguir. Então aqui acontece o ao. Vai acontecer a mesma coisa no feminino, ó. O verbo é o mesmo, o verbo ir, ó, fui, preposição a, e este substantivo feminino também exige. Só que você não vai falar fui a, porque ali não se trata de uma combinação, ele trata-se de uma contração. Então você vai a e marca o acento grave, indicando a crase. Outro exemplo, assistir a peça. Caramba, que está em cartaz. Será que nesse assistir a peça que está em cartaz, a peça vai levar acento grave? Imaginemos que a gente já sabe que leva, mas imaginemos que não soubéssemos. Eu troco a peça por jogo, né? Tem semelhança, né? Então eu assisti o quê? Ao jogo. Se eu assistir ao jogo, não é isso? Ao quer dizer que assistir a peça tem a contração de dois A's, o artigo e a preposição, e precisa levar o acento indicador de crase, o acento grave. Então, esse é o primeiro macete, tá? Eu troco a palavra feminina por uma correspondente masculina, que faz sentido, né? Que a frase continue com sentido, e ao trocar para o masculino, se houver o ao, quer dizer que onde tem o a, precisa levar o acento indicador de crase, o acento grave. Vamos lá, agora para as regras especificamente e ver as situações que sempre ocorrem crase. Sempre ocorre crase na indicação pontual de número de horas. Tá, e não funciona trocar a hora, né? Por A para ver se faz o AUS. Então eu preciso realmente perceber que nas indicações de número de horas, por exemplo, às 2 horas chegamos, precisa haver o acento indicador de crase. Sempre há crase ali. Para comprovar que neste caso ocorre preposição artigo, basta confrontar com uma expressão masculina correlatada. Ao meio-dia chegamos, né? Você não diz ao meio-dia. Aqui ainda dá para fazer aquela permuta dual, tá? Mas nem sempre em relação ao, né, ao meio-dia, no caso, você consegue. Mas em outros casos que nós veremos ali, nem sempre vai ser possível fazer esta permuta dual com ao. Com a expressão a moda de e a maneira de. Esse é um caso que a gente não tem como fazer a permuta dual, que não vai funcionar. Então, está subentendida, tá? A expressão a moda de e a maneira de. Isso ocorre muito com pratos, né? Em restaurante, você vai lá ver o cardápio, deveria, pelo menos, churrasco, não sei quem, não sei lá o que. Então, a crase ocorrerá obrigatória mesmo que parte da expressão moda de venha implícita. Então, escreve a moda de Alencar, José de Alencar. Se tivesse a moda de, sim, essa expressão tem que ser acentuada com acento grave no A. Mas mesmo que ela esteja subentendida, ó, escreve a Alencar, você tem que colocar. Lembrar que a gente está falando que a fusão do A mais o artigo feminino A é que tem um conceito bem básico. A gente vai usar a crase antes de palavras femininas, basicamente. A regra básica é essa. Entretanto, neste caso que o moda de está subentendido, não é isso? Está subentendido, a gente vai utilizar o acento grave, porque independe dessa palavra ser masculina ou feminina. O que está em questão ali é a expressão subentendida moda de, como bacalhau a Gomes de Sá. Não importa que Gomes de Sá é a palavra feminina, masculina, perdão. O que se importa ali é que está subentendida a moda de Gomes de Sá.